Bom dia, Bom dia, Bruno. Tudo bom? beleza? Eu vi que vocês são duas. É só que esse lançamento só fez eu. Ah, tá. Cadê você? Peraí. Aqui deu. Pronto. Bruno analisando lançamento do Bruno, Dr. Bruno. Tá, porque tinha aqui a Daniela Garcia e Luciana M. Isso. Aí a Daniela, o que aconteceu com ela? Esse lançamento ela não pegou. A gente fez junto o da Gil só. Ah, tá. Beleza. Você me conhece já? Já assistiu a análise minha? Já, a gente Tá? já, acho que a gente fez um há muito tempo atrás. Eu tô no Insider já há 3 anos, 2 anos, não, Uhum. 3 anos. Tá, vamos lá, eu vi aí que esse é um semente com esse expert, né? Então você já tá, eu não preciso Isso. nem me apresentar. Aham. De repente, a única coisa que eu posso falar é diferente é que agora eu já tenho 200 análises nas costas, não sei quantas. Delícia, né? Muita experiência, muita bagagem. Em análise, né? Antes a experiência em lançamento não mudou muita coisa, mas 200 análises a gente começa a pegar uma inteligência diferente, né? Para trabalhar aí com isso. E eu Legal. vi ali que, pô, esse expert foi um semente que não fez venda, né? Esse lançamento que eu vou analisar aqui, parece que é de um psiquiatra. É, exato. Então, aí Mas eu eu queria queria saber discutir isso aqui. você, em que faixa você tá, qual foi o melhor lançamento que você fez com outros experts ou Foi nessa com a área? Gil, né? Com a Gil, a gente já bateu 6 em 7 ali. Ah, tá. É que assim, é bem diferente, né? Isso que eu queria trocar uma ideia com você também, no sentido de assim, ó, do Bruno é sobre ansiedade. Então é conhecimento pessoal, é ajuda, saúde, enfim. E com a E Gil é mesmo? seria mais profissionalizante, sabe? Tipo assim, para a pessoa comprar, aprender como faz cestas de café da manhã, que chama Bake Box, e Tá, ela vender. Então ela ganha dinheiro com isso, entendeu? tô ligado agora. Eu fiz ela ano passado, né? Muito possivelmente em agosto ou setembro, não faz nem tanto tempo assim. É. Então, assim, falando sobre o Bruno, né? Nossa, foi. Puta, eu fiquei muito mal, por causa que teve vários erros também, burros meus, mas teve algumas coisas também que a gente poderia melhorar bastante. Minha tela tá travando, né? Mas dá para ouvir bem, né? Tá, tô ouvindo sim, é um Então tá bom, defeito beleza. do Zoom isso aí. Eu sei que É, tem algumas pessoas zoado. ali, cada 10 tá com isso, desde a nova Então, essa atualização. dúvida aí, sabe? Tipo, ele é mega potencial, ele tem lá, você viu, 450, 60 mil seguidores. Quando ele abre uma live no Instagram, dá 350 pessoas, entendeu? Uhum. E o ponto foi o seguinte, ó, fizemos tudo certinho no semente, captamos, ia jogar pelo YouTube. Só que o que aconteceu? Ele simplesmente, no dia, deu um pau no áudio dele, pelo YouTube. Ele não conseguiu realizar a, a aula pelo YouTube. E aí, no nervosismo tal, eu mandava no WhatsApp separado que ele estava observando, eu falei, vai pro Instagram, vai pro Instagram. Ele foi pro Instagram. E aí ele fez a aula lá, entendeu? No lançamento de semente. Só que o que acontece? Como as pessoas, eu acho, tá? Como as pessoas estão acostumadas a live toda segunda-feira às 20 horas, e o lançamento foi segunda-feira às 20 horas, que é o único dia que o doutor pode, as pessoas acho que entenderam que era mais uma live, entendeu? Então, mesmo ele ancorando, mesmo ele vendendo ali no final, o pessoal assistiu, tá, vou ver e saiu. E uma falha muito grande foram duas ali. Não tinha o link de venda na bio, porque ele não deu acesso para a gente colocar na bio, ele não deixa a gente usar o Instagram dele por enquanto. E também o link de venda não estava parcelado. Você acredita? Não Tá, sei o que mas aconteceu, bugou olha, na hora. tem mais coisa errada. Eu vou dar uma olhada. Então me ajuda, é isso aí que eu queria trocar ideia com você. Tem essas coisas aí, por quê? Pô, a menos que vocês não tenham tomado nenhum tipo de atitude para consertar, nenhum empilhamento de pressão. Que eu olhei assim, uma coisa assim, com preço de R$ 497 para essa audiência, teria vendido para quem não assistiu, entendeu? Putz, Teria então, para alguém com essa autoridade e dessa maneira.
era para ter vendido, com certeza tem problema aí na oferta, ou não foi feito nem mesmo os e-mails de empilhamento de pressão, de fechamento de carrinho, dessas coisas todas, que, pô, sempre tem uma galera que nem viu, nem sabe o que é, mas está comprando, porque ou já é fã dele, principalmente se ele toda segunda ele abre uma live que aparece 300 pessoas. Exatamente. É isso que eu não entendi. Tem Tá, gente que não quer nem saber, ele está vendendo, eu estou comprando, entendeu? Era para ter. total. Total. Cara, eu fiquei uma semana encafifada. Eu falei, meu, não é possível, porque eu jurava assim. Eu falei, cara, isso aqui a gente vai bater 70, 80 mil, certeza. Não foi, entendeu? Vamos trabalhar para ver. Eu espero que você tenha uma nova oportunidade. Já, eu falei com ele, falei, cara, olha, não, lá, lá, lá. Porque assim, médico, você sabe, né? Ressabiado total. Não é só Aí, pessoa de ressabiado, né? Mas o médico é um bichinho inteligente também. Tende a ser, e é daquele assim, putz, eu sei que é chato, só que se você não fizer direito, eu vou aprender, eu vou botar outra pessoa que vai fazer no seu lugar isso. não, detalhe, eu já tô atrás dele 1 ano, tá? Ele já lançou uma vez com uma pessoa, que a pessoa entrou em depressão, enfim, tal, e aí eu peguei isso depois de 1 ano. Aí, resumindo a história, dia 10 de abril já tá aberto, a gente vai fazer de novo nessa semana. Dá vontade de rir, né? O psiquiatra O quê? botou o lançador dele em depressão e a lançadora conseguiu zerar o lançamento do. É bonita a história dele, porque foi assim, ó, ele apareceu no 747, ele foi entrevistado, e eu tava assistindo o 747, na hora eu me apaixonei por esse médico, eu falei, cara, eu preciso lançar esse cara. Aí eu liguei para a secretária dele, falei, me dá o telefone dele, não posso, enfim, fiquei 1 ano atrás desse médico aí, eu falei, cara, eu gosto disso, eu quero lançar Era essa idade. paciente primeiro, né? Porra, Não. RH, Tipo, né? eu me identifiquei muito com o Bipolaridade. assunto dele, assisto todas as lives, tá muito legal. Fingir. Resumindo a história, aí ele, depois de 1 ano, ele falou, tá bom, vamos lançar, vou te dar a oportunidade, eu fiz essa merda aí. Tá Aí eu tô bom. aqui para você me ajudar, vai. Não tem que ter a próxima aí. Vamos partir direto aqui para o assunto aqui. Deixa eu só pegar. Ele tem uns bloqueios também, por exemplo, tipo, agora É, era pra gente estar numa audiência pro aí, tentando melhorar, tal, olha, ele quer publicar as coisinhas dele, eu não sei se ele vai ser de fato ou expert. um bom expert, entendeu? Porque, tipo assim, já deu para ver que ele não tem tempo. Você tem que ser uma lançadora que compensa esse tipo de coisa. Aí ele tem, com toda razão, às vezes, né, Aham. uma desconfiança e uma implicância em relação a deixar você assumir as redes sociais dele, né? Sim, Logo, ele vai tender a ser resistente a, por exemplo, criação, cara, igual eu tava. funcionar ou fazer a criação. Ele faz um raiz, pode até deixar, só que vocês vão ter que fazer uns Nutella muito bom, né? Que eu digo assim, em termos de carrossel, de rios, desse lance ali para poder. Gerando desejo, né? Oi? Para gerar desejo, mais ainda. Não só para gerar desejo, mas para impulsionar. Deixa eu pegar aqui e dar uma avaliada. O... Facebook ele não tem, não? Tem, mas tá parado. Tá parado. Tá. Mas, de qualquer maneira, o próprio Facebook é bom replicar no mínimo, replicar o que coloca Não ficar no parado, né? Instagram, entendeu? Tem TikTok também. Uhum. Vou até seguir ele aqui no negócio. Te ajuda a vencer a ansiedade. Aumentou, tava 450 quando a gente começou. Uhum. Vou começar pelo YouTube. Tá. É que assim, ó, daí ele era, resumindo a história, não tinha paciente, começou a fazer, aparecer no digital, começou a surgir muito paciente. Então, o que que ele quer? Eu acho que ele quer misturar um pouco, não só de ansiedade, né, que é o produto que a gente fala, ele quer falar de tudo também. Então, às vezes, isso aí dá uma embaçada no que eu preciso, entendeu? Não sei. Mas não tem tanto problema não, entendeu? Porque ele, pelo que eu vi, é, às vezes as coisas são meio associadas, entendeu? Sim, aham. Às vezes são meio associadas.
Então, tem um pouquinho de tudo aqui, né? Mas o grosso é ansiedade, 50% da ansiedade. Aí o resto aí está dividido um pouquinho. É. Fobia Eu fiz social, uma que é pesquisa uma... antes, sabe? Com todo o público dele, a gente jogou uma pesquisa lá no Instagram, comecei. Aí deu certo, deu tipo 78% era ansiedade, o problema. Das Uhum. pessoas que seguem ele. Entendeu? Não, beleza. Agora, vamos lá. Você vê que ele se dá melhor, tem uns vídeos que estão sem capa, né? Não pode deixar ficar entrando vídeo sem capa, não. Tem que colocar Aham, aham. as thumbnails. E aqui, pelo visto, foi nas vésperas do lançamento, né? Então, tem bastante coisa sem capa. E a gente vê assim, você chegou a fazer distribuição? Não, né? Não, A não gente, a gente, a, a gente só estava com o botão impulsionar do Instagram, mas pelo YouTube a gente não fez, não. tá. Então, Tava com a ó, verba bem baixa, assim, no primeiro lançamento. YouTube é um canal que, pelo visto, é, ele não é o foco dele, né? O que quer dizer que aqui é um canal onde você tem sim como ganhar muito seguidor e fazer. Tem que fazer, voltar a fazer esses conteúdos do tipo no telão. O que é o no telão? Aqui são esses conteúdos de 10 minutos, tá? E não só live gigante e no telinha de 1 minuto, entendeu? Uhum, uhum. Então, são aquelas coisas, ó, pô, 7 passos para dominar a ansiedade, 3 dicas para você, pô, não deixar, sei lá, o que fazer quando você está tendo controle da ansiedade. Um que é obrigatório, que vai ser bem possivelmente o maior vídeo dele, que são, pô, quais são os sintomas da ansiedade. Não. Você vê que ele não tem nenhum vídeo bombado. E a gente vê ali um dos vídeos que ele tem que criar para fato de SEO e impulsionamento são esses, como se fosse, descubra se você é ansioso, teste de ansiedade. Quais são Uhum. os sintomas da ansiedade? Quais são os sintomas físicos da ansiedade? Por que a ansiedade às vezes é o precursor da depressão, né? Ou essa parte assim. Você vê que os 3 vídeos mais populares dele, os 6 vídeos, quase todos, 9, né? Nenhum deles é de ansiedade, nem o Nutelin. Sei lá o que é atestado sem o CID. O que é o CID? Alguém deve saber, né? CID é o negócio que você tem lá, tipo, dor de cabeça, é o CID número 1, pânico, CID número 2, entendeu? Tem essa de doenças. Código Internacional de Doenças. Então, aqui ele está falando com outros médicos e outros psiquiatras. É, total. Esse é velho também, né? Um ano. Público geral, esse aí, ó, A depressão gente começou a psicótica, trabalhar junto em final de janeiro. esquizofrenia, transtorno bipolar, bipolaridade, borderline, entendeu? Aí aqui tem uma ansiedade e depressão, maconha e esquizofrenia, aí vem aqui, transtorno de ansiedade generalizado, tá? Mas, então, o YouTube tem como não só botar a Roma no próprio YouTube dele, em vez de ser só saúde mental, pode até ser o canal saúde mental, como se fosse Amigo Dia, né? Porra, e essa Roma, se puder colocar eu sei que às vezes ele vai espernear, entendeu? Mas Total. se esforça para colocar um prazo, Pelo menos agora, que a gente vai abrir o carrinho dia 10 agora de tá? abril, Mas entendeu? estou falando, colocar um prazo para ajudar, entendeu? Tá. É, como se fosse assim, que ajuda a vencer a ansiedade, fazer as pazes com o seu futuro em 4 semanas, em 8 semanas, né? Em esse tipo de coisa que o método dele, de fato, ali ajude. Às vezes, meteu 100 remédios. É através do autoconhecimento, o segredo. Então, pronto, mete uns 100 remédios
às vezes, na Roma. Tá? Remove como se fosse um obstáculo. Te ajuda a vencer a ansiedade através do autoconhecimento. Não, através do autoconhecimento, não. Esquece esse veículo de autoconhecimento. Tira só a objeção dos remédios, Sem remédio? sem remédios, em 8 semanas ou em 4 semanas, o que for necessário aí dentro do método dele. Discute com ele para... Só que acho que o tabu dele, acho que a gente já conversou sobre isso. O tabu dele é que assim, ó, como ele é médico, quando você fala assim, sem remédio, é o foda, né? É uma objeção maravilhosa de você tirar da cabeça das pessoas e botar aí. E aí, depois, obviamente, que ele tem como desconstruir isso. Olha, se você já está com a medicação de algum colega, você não vai parar de fazer uso dela por enquanto sem a liberação dele, entendeu? Aí tem coisas que são nessa linha. Mas os meus pacientes, para transtorno de ansiedade, essa parte toda assim, é 1%, 5% que exigem que o negócio é tão brabo que exige o uso de algum tipo de medicação clínica. A grande maioria é uma questão muito mais de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, essa parte assim. Só que se você... Essas duas palavras, elas são veículos que elas são muito abrangentes e não é o que as pessoas querem, não, entendeu? Eu sei que é o que elas precisam. Até porque, porra, eu sou coach, sou formador de coach. Claro que eu não vou comparar aqui agora um coach com um psiquiatra, mas eu já falo isso para os meus alunos. O coach, que é quem trabalha com a base simplesmente assim, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu falo para eles não usarem muito essa palavra. Obviamente, nem o coaching, né? Eu falo para eles, porra, escolherem um negócio, um nicho e trabalharem muito mais com o futuro desejado ou a remoção de uma dor. No caso, ele está com a remoção de uma dor, né? Então, se ele puder falar, te ajuda a vencer, dominar a ansiedade em X semanas sem o uso de medicações tarja preta ou pesada, se ele não quer exagerar um negócio desse aí. Show? Show. Ó, Instagram... Só que a pergunta é, será que essa galera não quer usar remédio? Pô, né? Então, assim, eles não estão incomodados de estar usando remédio, né? Olha só. Vou colocar sem o remédio, que eu acredito que vai ficar mais queridinho. Se ele, ajuda a vencer a ansiedade em 8 semanas, ou em X semanas. Tem que 60, 90 dias. Que acho que o método dele tem quantos módulos? Acho que ele vai colocar 8, 9. Então, tá fazendo aí. Em 8 semanas, sem uso de medicações controladas. Tá, legal. Tá? Eu iria nesse caminho. Agora, óbvio que você pode influenciar. Você não tem o poder de decisão, infelizmente, nessa linha. Se quiser, você mostra essa análise para ele, tá? Tem medo nenhum disso, não. Mas você tem o poder ali, eu e você, eu menos ainda, de influenciar, mas isso aí, certamente. E aí, se você quiser pesquisar outras promessas de Roma, deixa eu falar uma coisa para a gente. A gente não precisa ser tão criativo, exclusivo nesse negócio de Roma, não. Olha outros experts em ansiedade, tanto que não tem muito concorrente médico, entendeu? Tipo tá, mas dane-se se é médico ou não. O médico ele vai usar para ganhar autoridade e se diferenciar dos outros. Mas tem hipnoterapeuta, tem coach, tem psicanalista, tem naturopata, tem um monte de gente aí prometendo ajudar você com ansiedade. Olha dentro e fora do Brasil quais são as promessas dele, só para ver quem que é bombado. Quando eu falo assim, quem é bombado é quem está conseguindo faturar bem essa coisa toda. O fato dele ser um médico psiquiatra, isso vai ajudar ele a se diferenciar dessa competição. Na hora que o cara tiver que escolher, de repente, entre o coach ou entre o hipnoterapeuta e ele ganha um ponto, né? Agora, ele tem como perder ponto na história. Né? Eu vou chegar e olhar a história de como que ele contou a parte toda aí, tá? Quando eu digo a história dele, porque a história dele tem que gerar conexão.
Às vezes, um hipnoterapeuta, um coach, que sofriam de transtorno de ansiedade generalizada, se curaram e agora querem curar os outros, ganha mais do que alguém que só estudou pra caramba para curar o conecta mais. Você vai assistir ou você quer que eu fale como foi? Não, eu vou assistir. Você vai... tá. Eu vou assistir o que der para assistir, né? Vamos só ver. Instagram, o que eu acredito às vezes, claro que você vê aí que é a parte dele, né? Ele puder fazer, eu não sei se ele também tá funcionando bem. Ó, limpa, pede para arquivar as postagens de lançamento, tá? Essas aqui tira tudo? Arquiva tudo. As do Tá. lançamento passado. Será que se deletar vira boa? Não, né? Arquiva. Tá. Mais fácil. Tá bom. Elas vão sumir do feed dele. Ó, é legal aqui ter um lista de espera, ansiedade. Verdade, ele não pôs. Eu mandei para ele, ele não colocou. Ou eu você não agora cheguei está em fase de captação, né? Tem que estar aí um link de captação no Instagram dele, que é o mais bombado. Stories ele está fazendo, pelo menos ali algumas vezes por semana, ele está mandando, clica no link aí para participar do... Não, Stories vão começar de novo. Então ele tem que, dia sim, dia também. Ó, quero falar para vocês aí e tal. E nas lives dele, de maneira assim, despretensiosa, ele sempre pode estar também fazendo uma propaganda do evento. Gerar desejo, né? Para criar desejo. Olha, se você está gostando aqui desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar muito mais da semana já vou ver aqui qual é o nome do evento. Dominando a ansiedade. Do Dominando a Ansiedade, que vai acontecer no dia tal, 100% online, 100% gratuito. Ó, clica aí, coloca na agenda. Aquele vai ser o dia que eu vou abrir a cortina de por que as pessoas hoje estão se sentindo tão ansiosas e melhor ainda, né? Falar que você está ansioso, isso você já sabe. Ou você, falar que você convive com a pessoa com ansiedade, isso você também já sabe. Agora, o que fazer a respeito disso de maneira, segura, sem ter que sair tomando medicação rápida, né? Isso aí só eu que falo, entendeu? Então, bora lá, traz junto com você aquela pessoa que se queixa de ansiedade, ou que não se queixa, mas você sabe que é ansiosa. Às vezes eu fiquei nessa dúvida, Bruno, porque assim, falar a palavra ansiedade, a pessoa às vezes não sabe o que é isso. Eu acho que a gente tem que falar, essa dúvida que eu fiquei, eu falar com a dor, tá ligado? Tem alguns conteúdos que é justamente aquele negócio ali de, as pessoas entendem o que é ansiedade, sim, tá? Você acha? Tá. A maioria dos que podem pagar, que estão dispostas a fazer isso, que vão contratar o tratamento, Tem noção. A ansiedade é comum. Agora, é óbvio que ele começar a explicar e pelas dores e pelos sintomas é uma boa linha editorial, tá? Olha só, se você não consegue deixar acumular nenhuma loucinha, e tudo você tem que estar limpando a casa, a louça, e de repente acabou o seu dia e você sentiu que não fez nada de produtivo, isso aí pode ser um problema ligado à ansiedade. Se você já começa a imaginar as pessoas falando mal de você, ou algum tipo de situação difícil, constrangedora que você possa passar, isso aí é um sinal que você pode ter ansiedade. Se você, quando vai ter um jogo, ou você está na expectativa de alguma coisa que vai acontecer daqui a uma semana, e você todo dia fica vendo se tem alguma novidade em relação àquilo, isso é um sinal que você pode estar aí com um problema de ansiedade. Se você está aí na expectativa de qualquer tipo de virada política, entendeu? Por exemplo,
se vai ter ou não uma CPMI em relação aos fatos, os episódios que aconteceu dia 8 de janeiro, independente de qual o seu lado político, é bem provável que você seja uma pessoa ansiosa. Beleza? Então, esse tipo de conteúdo, ele tem que fazer mais e mais nessa linha aí. Mas não é por causa disso que ele não vendeu. A gente ainda não pegou o ponto de por que não aconteceu venda, tá? Mas primeiro eu estou falando só de coisas para funcionar melhor no futuro. Mas ele tem audiência que era, e aqui no próprio lançamento, teve audiência porque não era para venda. O fato de ser no Instagram versus no YouTube, claro que atrapalha, mas não era para ter zerado. Não era para ter zerado. Então vai, me ajuda que isso aí eu tô desde o dia 13 de fevereiro zoado por causa disso. Era para estar com o negócio 100% validado. No mínimo umas 20 vendas. Entendeu? Oi? No mínimo umas 20. 400 pessoas assistindo, como que não aconteceu? Isso aí foi de boa, captura, tudo deu certo. Você não jogaram para grupo em WhatsApp, não? Jogou, fez. Cadê a página de obrigado? Ela ia direto para o grupo do WhatsApp. Não, a página é obrigado. Obrigada por você se inscrever. Agora clique aqui para você ir no grupo vídeo. Vocês fizeram para ter mais gente no WhatsApp do que gente na lista de lançamento? Cadê o WhatsApp? 1313. 1315. Ah, tá errado aí, tá errado. Lista de inscritos no lançamento, 1815. Aqui são 1815? Foi cerca de 500 pessoas que não foram para o WhatsApp. Viu? Que não é bom. E olha que a gente mandou depois, lembrete e tal. Não, mas não é só sobre lembrete. Tem que fazer uma página de captura decente, uma página de obrigado decente. Entendeu? A página de obrigado que seja assim, olha, a sua inscrição está quase confirmada. Para você confirmar a sua inscrição, clique no botão abaixo e entre no grupo silencioso de WhatsApp, onde a gente vai estar te mandando todas as informações com mais detalhes sobre o evento e até mesmo materiais extras, ou exercícios extras, para te ajudar. E aí sim, você pode, embaixo do botão, colocar como se fosse assim, você será redirecionado para o grupo automaticamente em 10 segundos. E aí configura para redirecionar em 10 segundos. Entendeu? Botão verdinho, mas não pula a etapa da página de obrigado, não. De 1315 sobre 1815, 72% das pessoas foram para os grupos de WhatsApp. Nesse nicho aí, em geral, de desenvolvimento pessoal, de resolução, isso vai ter que ser pelo menos 85%. Tá. Se ele fosse ensinar outros médicos a tratarem a ansiedade, aí seria 50%, porque médico é um bicho mais chatinho para dar próprio WhatsApp, entrar em grupo, esse tipo de coisa assim. Mas o público final, ele entra, tá? E a gente vê assim, o preço do lead é um preço bom. Então, sabe o que aconteceu? Eu acho que foi captado errado bastante coisa aí. Entrou muita senhorinha, tá ligado? Mas entrou muita senhorinha aí. Mas não comprou. Tá. Não quis. Liguei muita gente. Fiz muita ligação, assim, conversei. Esse foi o único criativo? Não, teve vários. É porque vocês só colocaram esse aqui no debriefão também. Não, teve vários. Eu coloquei o mais coisado, que mais gerou. Você vive agredindo seu marido, só falar aqui, sua esposa. Para ajudar as análises. Aqui tem um outro no 11, normalmente em outros tipos de ficha está no 8. Está no 8. Você pode colocar os top 5 criativos. Ah, beleza. Tá vendo? Ó? Ah, tá. E aí você coloca também, o top 5 é repetir esse que você colocou e colocar os outros que performaram bem, mostrando o total de leads e o custo por lead de cada um deles. Isso ajuda você também na sua própria autoanálise enquanto você está... Eu devia ter feito isso com o gestor. Você vive agredindo seu marido, sua esposa, através de palavras? Fica irritada
Ó, tá vendo? Tá falando de sintoma, como se fosse consequência. Ou irritado o tempo todo com seus filhos, com a sua família? Sabia que isso não é normal? Isso pode ser um quadro de ansiedade. E eu garanto que tem como resolver isso. Pois é, então eu convido você para participar de um evento online e gratuito, que irei ministrar no dia 13 de fevereiro, às 20 horas, numa segunda-feira. Se inscreva, porque as vagas são limitadas. O link está aparecendo aí na tela para você. Te espero lá. Vamos juntos sair dessa. Tá, vamos lá. Vou te passar um é, ué, que é isso aqui? Esgotado. Isso aqui é a página de captura que está rodando agora? Não, não está rodando agora ainda. Então me fala. Vocês não estão rodando nada de lançamento. Começar semana que vem. E você já tem a página de captura pronta? Então, a gente ia repetir as mesmas, entendeu? Tá, então, mas deixa eu ver qual é a mesma aqui. Isso aqui é a página de captura? Aqui, link de inscrição. Aí só muda o que está aqui Botão, botado. Tá bom não. Dá para melhorar bastante essa página também. Tá. Só inspecionar para ver como é que está no mobile, tá? Ó, workshop Vencendo a Ansiedade. Isso não é para ser o que está mais em destaque. Isso aí tem que ser digamos, de preferência, você pode fazer um loginho num PNG leve do Vencendo a Ansiedade. Pô, não quero fazer um PNG, uma logomarca. Então pode ser em texto, mas a Roma tem que vir se destacando desse texto, tá? do nome do evento. Isso aí estaria pequenininho, mais alto esse logo. E aí, como se fosse assim, pô, o super aula vencendo a sua ansiedade, dominando a sua ansiedade, sei lá qual vai ser aí o negócio pequenininho, aí em destaque, né? Descubra como vencer a ansiedade, não é através do autoconhecimento, viu que eu falei? Pô, descubra como vencer a ansiedade no máximo 8 semanas, em até 8 semanas, sem precisar de medicamentos controlados, tá? Aí, se aceitar essa Roma, mas não é o veículo autoconhecimento não é algo desejado pelas pessoas. Tá. Usa o tempo ali, de repente. Esse aí é a melhor coisa, é o que as pessoas precisam. Eu concordo 100% disso. Que tipo de coach, formador de coach eu seria se eu não falasse que as pessoas precisam de autoconhecimento. Elas precisam, mas elas não querem. Entendeu? Elas não querem descobrir que o problema são elas. Ou cada uma delas, ou essa coisa ali. É legal com o Paulo. Então, é muito melhor colocar uma objeção do que o veículo. Aí. E aí você pode colocar 3 outras quebras de objeção embaixo da Roma, tá? Pô, mesmo que você acredite que seu caso é reversível, mesmo que a sua vida toda você tenha sido ansiosa, mesmo que os seus surtos sejam muito fortes, ou uma coisa nessa linha. Pode ser até, se quiser ali, colocar logo embaixo do workshop Vendendo Sua Ansiedade, junto da logo, sabe? Como se fosse Doutor Bruno, alguma coisa só para o pessoal ver. Uhum. Pode botar também. Aí tem que ter aí 100% online, 100% gratuito. E a data do evento. Digite seu melhor e-mail, embaixo assim, um campinho, né? E o botão, tá? Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Eu só não sei se ele vai.
Aqui, ó. Vai sim. Dá uma olhada. Tá vendo logo? Jornada Boleira 5K. Descubra a Roma. Em destaque. Descubra o segredo para faturar mais de R$ 5.000 todos os meses com o método Boleira de sucesso e venda os melhores bolos caseiros da sua região. Sem precisar, aí as quebrinhas de objeção, sem precisar ser uma Masterchef, sem sair do conforto da sua casa, sem gastar com tecidos e ingredientes caros, 100% online, 100% gratuito, 20 a 23 de março, horário aqui de Brasília. Quero reservar minha vaga agora, tá? Ele botou aqui esse CAPT aqui, porque talvez tiveram algum problema com um ataque de robô cadastrando, alguma coisa nessa linha. Mas não precisa necessariamente botar o CAPTCHA, não. Tá? Ela até trocou. Antes ela tinha uma página que ficava sempre a mesma página, por isso que deve ter sofrido ali o ataque. Mas beleza? Então, isso aqui é uma boa sugestão só de um modelo de ideia, tá? de captura. Agora vamos dar uma olhada aqui no vídeo. Falando nisso. Tá. Bruno, tá, Brandão? Sou médico psiquiatra. Seja todos bem-vindos aí ao nosso workshop Vencendo a Ansiedade, tá? Gente, vencendo a ansiedade através do autoconhecimento, tá? É sim possível você vencer a ansiedade. Mesmo que você acredite que a ansiedade não tem cura, que você nasceu assim, que sempre você vai ser assim, que você tem que tomar remédio. Ó, viu? Isso que ele está falando, esses mesmo que, são boas sugestões de objeções para colocar lá na página de captura. Deixa eu só falar um negocinho importante. Aí foi depois de, tipo, uns 15 minutos que tentamos fazer no YouTube e não deu certo, entendeu? Aí isso aí foi depois do Instagram. Não, tudo bem. Agora, o que não deu certo no YouTube? Ele não faz uma live toda semana no YouTube? Ou todas as lives dele são no Instagram? Pau, acontece, né? Ao vivo. Não, tudo bem, mas ele faz live toda semana no YouTube? Então, ele faz porque ele sobe também, entendeu? No YouTube. E ele usa o quê? Qual programa? Ele usa o celular dele. Só que aí no dia, eu falei assim, vamos usar o laptop, entendeu? A câmera do laptop. E o áudio estava falhando. Então, mais ou menos foi isso, né? Foi erro técnico, entendeu? Porque depois a gente viu que o fone estava ruim, ele já comprou outro fone, enfim. Mas são coisas para ensaiar, né? Melhor. Eu acho legal usar o StreamYard, tem umas coisas ali que o pessoal usa que facilita. E ensaiar. Você é uma pessoa diferente dos outros, e sempre vai ser diferente dos outros, tá? Já tentei vários métodos, já tomei vários suplementos e nada funciona. E aí você acaba se sentindo muito desanimada, com muito medo, pensamentos negativos, insônia, angústia, falta de concentração e outros sintomas. E você acredita que você não vai mudar nunca. Afinal de contas, você nasceu assim, não tem o que fazer, não tem jeito, esse é o seu jeito de ser, tá? Mesmo que você pense isso tudo, eu vou te mostrar que é sim possível mudar esse cenário e vencer a ansiedade. Então fica aqui comigo hoje, que vai valer a pena, pessoal, tá? Gente, a melhor forma, e talvez a única forma de você dominar a sua ansiedade, ter uma vida mais leve, é através do autoconhecimento, gente. Aliás, não existe outra forma de você, de fato, vencer a sua ansiedade, vencer essa batalha, sem o autoconhecimento. O conhecimento é a principal ferramenta de transformação para você. Livrar de ver a ansiedade, ter mais foco. Já está errado aí, nesse começo. Claro que isso aí estava meio que atrelado a Roma. Mas isso aí ele vai revelar depois. Essa ele ainda não é hora de terminar assim. Estava legal até a hora que ele falou, mesmo que você tenha nascido assim, mesmo que, sei lá, o que você acredita que isso é irreversível, tudo bem. E, se você está duvidando, dá uma olhada aqui no que aconteceu com algum desses meus alunos e pacientes. Não quis mostrar nenhuma prova. Porra, aí é foda. Eu não. Tem centenas de pacientes. Então, o CRM acho que não proíbe isso, não, entendeu? Das pessoas chegarem e darem no depoimento. Tem algumas coisas, talvez, de antes e depois, para um negócio ali, mas ele pode sim pegar cliente que falava: olha, putz, eu não tinha vontade de sair de casa, de esbarrar com alguém, já com medo que a pessoa ia pensar. Eu estava realmente num quadro que depois eu descobri que era uma ansiedade social grave. Eu falei para ele, você deve ter vários pacientes voluntários, você deve ter alguma tiazinha que você atende. Grau, não. Nossa. É bom eu começar, às vezes, até mesmo entrevista. E isso é o seguinte, é para ajudar os outros, entendeu? Não é só para vender, não. Então. Ele falar é uma coisa. Por uma prova é outra. Pessoas comuns contando
que saíram e se livraram do problema é outro. Então, lembra que eu estava falando ali? Como eu falei, eu não tenho medo nenhum de você mostrar a análise para ele. Mas, ô, doutor, você já foi aí no Fórmula, já conversou com o Érico, esse tipo de coisa assim, não pode ser um expert tão rebelde, entendeu? Faz parte do método você ter prova. Não só você já ter sobre o passado, só que você colecionar cada vez mais prova. Mesmo que a prova não... Depois, quando você tiver prova dos alunos, melhor ainda. Enquanto não tem prova dos alunos, vai usar prova sobre de gente que conseguiu ter aí o controle da ansiedade, seja nos atendimentos clínicos, seja informalmente, essa parte toda ali, entendeu? Senão, é o que eu falei, não serve como expert se quiser peitar expert material para insider e lançamento. Pode vir a ser expert de outro tipo de método, né? Mas o método da fórmula, cara, você abrir mão do gatilho da prova é você querer vender muito menos. Então, começa um erro por aí. Fora que ele já está mostrando o veículo antes de tal. Depois da prova, deixa eu só continuar ouvindo aqui, mas depois da prova tem que vir mais benefícios sobre o que acontece com a sua vida, a transformação, quando você se livra da ansiedade e depois a história. Uma cabeça mais organizada, tirar esse peso das suas costas e reduzir o estresse. E, claro, aumentar a sua energia e, principalmente, a sua qualidade de vida. Não tem outro jeito, a não ser através do autoconhecimento. Existem várias ferramentas, mas sem o conhecimento, isso vai ser muito difícil, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa que adquiriu uma pneumonia, ela está com uma infecção pulmonar. Essa pessoa, tá? Ela não precisa entender absolutamente nada de antibiótico, ela não precisa entender nada da bactéria, ela não precisa entender nada de fisiologia pulmonar, como funciona o pulmão dela. Basta ela tomar o remédio do jeito que o médico mandar e tá tudo certo. Não precisa aprender sobre o que a bactéria faz, como funciona, ela não precisa disso. Mas nos transtornos psiquiátricos e da ansiedade em especial, a própria doença, ela interfere, o transtorno interfere na forma como a pessoa pensa, na forma como a pessoa se comporta, na forma como a pessoa sente. Ou seja, o próprio transtorno, ele muda a forma da pessoa pensar, a forma que a pessoa vê a vida, as memórias que a pessoa tem. Ou seja, então a pessoa precisa entender isso, entender sobre o funcionamento da mente dela. Claro, que ela não vai precisar virar uma especialista, mas entender o que acontece com ela é fundamental para essa pessoa vencer. Esse é o tipo de conteúdo que ele joga para depois da história. Tá? Por enquanto, aí ele tem que estar... Ele não tem que estar explicando o que acontece, ele tem que estar criando o desejo pela pessoa continuar assistindo o vídeo com base em transformações, benefícios e emoção, sempre de dores. Para você vencer a ansiedade, é fundamental que você entenda o que está acontecendo com você. Por que você pensa desse jeito? Por que você está sentindo uma palpitação no peito? Por que você está evitando de ir num lugar escuro? O que está acontecendo? Então, diferente de outras áreas, diferente de outras vezes que você tem uma postura mais passiva, você não precisa entender muita coisa, não tem que ter de bactéria. Toma antibiótico e pronto. Mas aqui não. Aqui o próprio transtorno, ele interfere na forma como você pensa, na forma como você sente e na forma como você se comporta. Como eu disse, você não vai precisar se tornar um especialista. Mas o simples fato de você aprender e aprender sobre ansiedade, mesmo que você não faça mais nada, já é terapêutico e já te ajuda a viver mais leve, de um jeito melhor e mais feliz. Gente, como que eu sei isso? Você está falando isso aí, tá, mas como você sabe isso? Eu sei disso, gente, simplesmente pelo fato que eu já atendi milhares de pacientes com ansiedade. Eu lido com isso dia após dia. Todos os dias eu atendo pacientes com ansiedade no meu consultório. Além disso, porque eu tinha, TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, e eu tinha fobia social, que hoje a gente chama de ansiedade social. Eu sim, eu sou prova viva disso. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas se eu não tivesse visto isso acontecer comigo, eu também não iria acreditar. Quanto mais eu ia aprendendo e entendendo o que acontecia comigo, mais a minha ansiedade ia embora. E além disso, quanto mais eu ensinava os meus pacientes sobre ansiedade, por que ele sentia daquela forma, por que ele pensa daquela forma, por que ele se comporta daquela forma, mais fácil ficava. Tá? Já vou contar aqui a minha história para vocês. Mas, ou seja, além de eu atender milhares de pacientes ao longo dos últimos 15 anos, tá? Eu senti na pele o que era um transtorno de ansiedade generalizada e o que era uma fobia social, ansiedade social. Tá? Então, gente, eu sou como você. Talvez você esteja passando aí hoje parecido com o que eu vivi, quando eu falei de TAG e ansiedade social. Eu lembro, gente, quando eu tinha mais ou menos aí uns 16 anos, me incomodava muito o fato que eu queria me relacionar com as pessoas, mas eu não conseguia. É diferente daquela pessoa que não gosta muito de se relacionar. Eu tinha vontade de estar ali com as pessoas, mas eu tinha muito medo. Eu tinha a impressão que estava todo mundo me reparando, todo mundo me julgando. Falar em público, então, era uma tragédia. Hoje eu estou aqui falando numa live para quase 400 pessoas. Falar em público, para mim, era uma tragédia. Para mim, o tempo inteiro as pessoas estavam me julgando. Provavelmente hoje alguns ainda estão me julgando, mas a gente aprende a lidar com isso. Alimentar em público, ir no restaurante, comer na frente das outras pessoas, para mim também eu não conseguia. Eu evitava festas, encontros, me isolava por completo. Mas como eu falei, eu não queria estar sozinho. Eu queria estar com as pessoas, mas eu não conseguia. Me achava diferente. E eu não tinha ideia do que era isso. Tá? Vocês terem uma ideia, eu cheguei a pensar em trancar a faculdade, no primeiro, no segundo período, quando eu entrei na faculdade por conta de trabalho. Então, o negócio foi assim, foi muito arrastando, tá? Era muito nervoso, meus pensamentos acelerados, não dormia muito bem, tinha dor de cabeça, 1000 projetos na cabeça e não conseguia colocar nada em prática. Gente, essa era a minha vida, tá? Alguns anos aí atrás. Gente, agora me conta aqui, responde para mim nos comentários. Vocês já passaram por algo assim, ou já sentiram uma situação como essa que eu acabei de escrever para vocês, como essa situação que eu acabei de escrever para vocês, que eu vivi lá quando eu tinha meus 16 anos? Escreve aqui no chat para mim, se você já teve isso alguma vez.
Ela sempre sentia isso, não sabia como dominar. Caramba, doutor, sim, todo dia, né? Então, gente, por que eu sei disso? Tá vendo? E aí, vocês estão vendo aí nos comentários, ó, a Luz tá falando que já, a Denise, você vê que a gente não tá sozinho. Tem muita gente assim. E uma das características é a gente achar que a gente tá sozinho, que só a gente é assim. Porque naquele momento eu achava que só eu era assim. Eu era diferente do mundo. O mundo todo é legal. Eu sou ruim, né? E a gente vê aqui nos comentários que é muita gente que passa por isso. Então, só confirma aqui o que eu estou falando. A gente não está sozinho, tá? E como que isso começou a mudar na minha vida, gente? Né? Como que isso começou a mudar na minha vida? Graças a Deus, quando eu tive a minha primeira aula de psiquiatria, eu estava ainda na graduação, o professor lá da época de psiquiatria escreveu no quadro uma frase que era mais ou menos assim, olha, a psiquiatria, ela não é menos resolutiva do que outras áreas médicas. Ele jogou isso no quadro. A psiquiatria não é menos resolutiva do que outras áreas médicas. Aquilo para mim foi uma surpresa. Afinal de contas, eu tinha a impressão de, uma pessoa doida é sempre doida. Uma pessoa que tem transtorno mental sempre vai ter transtorno mental. Quem tem ansiedade sempre vai ter ansiedade. E achava que outras áreas médicas eram mais tranquilas. As outras áreas médicas resolviam e a psiquiatria não. Depois que ele começou a ter aula, que ele começou a dar aula de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, pânico, depressão, eu identifiquei que eu falei, opa, isso que ele está falando aqui tem um nome. Eu não sou totalmente fora da caixa. Tem um nome esse negócio aqui, se chama transtorno de ansiedade generalizada. Ah, então essa dificuldade de falar em público, comer na frente das outras pessoas, isso tem um nome, que na época era chamado de fobia social. Hoje a gente chama de ansiedade social, isso tem um nome. Só que a gente tem uma tendência a achar, e eu também achava isso, tá? Eu também achava que transtornos psiquiátricos são diferentes de outros transtornos, não tem o que fazer. Agora, se a gente pegar todas as áreas médicas, são assim. Muitas vezes a pessoa tem uma asma, muitas vezes a pessoa tem um problema cardíaco, ela vai ter aquilo a vida inteira. Só que na psiquiatria, as pessoas têm uma tendência que toda a psiquiatria, assim, tudo na psiquiatria é diferente, nada tem jeito. Da mesma forma que na cardiologia, que na pneumologia, que na nefrologia, que na pediatria, dentro da psiquiatria, a gente tem transtornos que são curáveis e a gente tem transtornos que são melhorados. Ou seja, tem quadros que a gente consegue uma remissão completa e tem quadros que a gente melhora. Só que generalizou de tal forma que na saúde mental nada melhora, é tudo paliativo. E isso não é verdade, tá? Quando a gente fala especificamente de transtornos de ansiedade, a gente vai ler e fala, qual é o prognóstico dos transtornos de ansiedade? Quando a gente tem um prognóstico, se a doença vai melhorar ou se a doença não vai melhorar. Se a doença tem tratamento, se a doença não tem tratamento. Se a doença tem cura, se a doença não tem cura. O prognóstico dos transtornos de ansiedade, quando a gente pega para ler, ele é variável. Ou seja, tem pacientes que melhoram, tem pacientes que não melhoram. Mas quando a gente vai ver por que tem esse grupo de pacientes que não melhoram, na imensa maioria das vezes é porque eles não aderem direito ao tratamento. Mas eles não aderem porque eles são ruins, porque eles são, não são pessoas fáceis de lidar. Não é por isso, é porque não sabem. As pessoas, muitas vezes, elas querem uma cura para a ansiedade baseada no remédio. Ou seja, eu tomo um remédio e está tudo certo. O remédio ele pode ser importante para muitas pessoas, e ele é importante para muitas pessoas por um tempo. A maioria dos pacientes ansiosos consegue se livrar do remédio ao longo do tempo, desde que faça um tratamento adequado. Mas a maioria não faz. Por que não faz? Porque não sabe. Então não adianta falar, faça psicoterapia, faça isso, faça aquilo, se você não sabe o que você tem que fazer. Então a pessoa fica andando sem rumo, sem saber o que fazer. E aí vai em um, vai em outro, vai rodando e não sabe o que tem que ser feito. Então, é isso que a gente tem que começar a entender aqui hoje, tá? Ou seja, psiquiatria, boa parte dos quadros psiquiátricos tem remissão completa, tem remissão total, da mesma forma que eu falei para vocês que eu tinha, tá? Eu tinha ansiedade social. Eu não tenho mais. Se eu abrir um livro agora, se eu abrir um manual lá de critérios diagnósticos para ansiedade generalizada, critérios diagnósticos para fobia social, eu não tenho isso mais. Então eu tinha. E aí, gente, quando eu tive contato com essa aula, com esse professor, depois que eu tive essa aula, que eu identifiquei, que eu tinha dado, que eu liguei os pontos, ele falou, olha, tem que fazer. Aí que eu comecei a devorar tudo sobre ansiedade generalizada, sobre ansiedade de modo geral. E aí eu decidi abandonar a ideia de ser cardiologista. Quem já me segue há mais tempo sabe que, inicialmente, a minha ideia era ser cardiologista. Gosto muito de cardiologia, mas tive que abandonar essa ideia porque simplesmente eu me encantei com a psiquiatria. Comecei a estudar psiquiatria, embora para a minha faculdade, fui fazer estágio em cardiologia, enfim. Larguei a ideia de ser cardiologista e decidi virar um psiquiatra. De lá para cá, nunca mais parei de estudar a mente humana e que passa na nossa mente, tá? Já são mais de 15 anos estudando aí saúde mental, psiquiatria. Já fiz vários cursos, pós-graduações em terapia cognitivo-comportamental, fiz uma pós-graduação em psicanálise, filosofia, neurociências, dependência química e por aí vai. Mas o meu foco, a minha paixão, de fato, é saúde mental, em especial a ansiedade, transtornos ansiosos. Gente, quanto mais eu aprendia, mais eu melhorava. Quanto mais eu aprendia, mais eu melhorava. E uma das descobertas que eu fiz, assim, ao longo desse tempo, uma coisa que eu comecei a, pra mim, já era um carro que muita gente fala, olha, ansiedade é genética, doença mental é algo genético. E aí, quando eu descobri que a genética não é o fator preponderante dos transtornos de ansiedade, isso pra mim já foi uma luz. Porque se é algo genético, não tem o que fazer. E a gente sabe que a herdabilidade dos transtornos de ansiedade, o que é herdabilidade? Herdabilidade, na verdade, os geneticistas chamam de coeficiente de herdabilidade. É um termo usado para mostrar mais ou menos quanto é genético. Ó, a mesma coisa. Tudo que é meio que aula, a gente tira de dentro da história e joga para etapas de conteúdo. Eu gosto muito de dividir o semente mais ou menos em 4 etapas, sabe? Como se fosse a introdução, que é o que acontece pré-história, que é aquela coisa toda de Roma, para quem quebra de objeções, em termos de audiência, né? Aí prova, benefício e tal, aí entra na história. A história é O que aconteceu? a jornada do herói dele com o objetivo de construir autoridade. De alguma maneira ele fala coisas aí para construir autoridade, para conectar com as pessoas. Ele tem aí um elemento de conexão forte, que ele era também uma pessoa que sofria com isso, e uma parte também da descoberta do método. Ele está contando, só que ele está enrolando demais para, quando eu digo assim, tá indo umas coisas, ele está colocando coisas que não precisa e outras coisas que precisaria, ele está indo acelerado demais. Eu vou depois dar aí uma sugestão de uma copy como se fosse para a jornada dele. Eu ainda não... E é engraçado, porque eu estou acostumado a ouvir a história, né? E a dele, você não sabe quando acaba e quando
porque justamente que ele coloca pequenos pedaços de aula dentro da história. Um transtorno. No caso Ele da é um ansiedade, cara o bem detalhista está em detalhista, torno de 20, sabe? 30%. Ou Bem seja, carga caprichoso. genética da ansiedade ela não é o principal fator. Diferente, por exemplo, do transtorno bipolar, diferente do TDAH, que a gente tem uma carga genética muito grande, na ansiedade não. E uma coisa, gente, que de fato mudou a minha vida foi quando eu descobri que a ansiedade ela é aprendida. Se tem alguém anotando com papel e caneta na mão, guarda isso que eu estou falando. A ansiedade ela é aprendida. Da mesma forma que você aprende matemática, que você aprende o idioma, que você aprendeu a falar, que você aprendeu a escrever, boa parte você aprendeu a ser ansioso, tá? E aí eu falo, meu pai era muito ansioso, então isso é genética, eu copiei do meu pai. Não é só genética, claro que tem um ponto de genética aí, mas o principal é que a gente aprende a ser ansioso. A gente vê os nossos pais, a nossa mãe sendo ansiosa, a gente vai copiando aquilo ali, tá? Gente, outra coisa que eu quero que vocês coloquem, quem está anotando, anota. Você não tem culpa de ser ansioso ou ansiosa. Você aprendeu isso aí com seus pais, você aprendeu com seus cuidadores. Mas a responsabilidade de resolver isso é sua e de mais ninguém. E não saia daqui também culpando seus pais, o seu ambiente, não, porque provavelmente eles também aprenderam com os avós, com os bisavós. Isso é algo transgeracional, foi passado de geração para geração. É um ponto importante. Se você é muito ansiosa, se você é muito preocupada, se você é muito tensa, provavelmente o seu filho ele está aprendendo isso também. Então, você não tem culpa de ser ansiosa, mas a responsabilidade de sair disso é sua. E se você aprendeu a ser ansioso ou ansiosa, você pode desaprender. Desaprender isso e ter uma vida mais leve. Parte da cura, parte do tratamento da ansiedade e da cura da ansiedade envolve você desaprender o que você foi aprendido. Não é somente aprendizado. É uma série de fatores que a gente vai falar aqui hoje. Mas um fator importante é, sim, o aprendizado. E a gente joga isso tudo na conta da genética. Genética. Não. Em partes, em boa medida, o transtorno de ansiedade ele é aprendido. Tá? A pessoa aprende a ser ansiosa. E no consultório, eu comecei a ensinar as pessoas que a forma como elas pensam, sentem e se comportam interfere diretamente na ansiedade dela. E mais, se aprende a ser ansioso, pode desaprender a ser ansioso também. Gente, vendo o que aconteceu comigo e percebendo que quanto mais os meus pacientes aprendiam em detalhes sobre ansiedade, tudo ficava mais fácil. Tudo isso ficava mais fácil. Tá? Então, olha, eu contei para vocês a minha história, eu vi o que aconteceu comigo, de fato, eu consegui me livrar da ansiedade. Né? Hoje eu tenho ansiedade normal, todo mundo tem. Quem estava aqui no início da live viu, né? Caiu aqui, não tinha áudio, não tinha isso. Claro que eu fiquei ansioso, fiquei um pouco tenso. Mas eu organizei tudo aqui, a minha atenção foi passando e eu comecei a live. Essa é uma ansiedade produtiva, uma ansiedade do bem. Agora, imagina se eu me desesperasse, ficasse nervoso e começasse a quebrar a mesa toda aqui, ou então deixasse tropeçar e cair o computador e cair para lá. Entende? Essa é uma ansiedade patológica, uma ansiedade do mal, que provavelmente uma pessoa com um transtorno de ansiedade generalizada ia vir uma enxurrada de pensamentos na mente dessa pessoa e simplesmente paralisar. Eu poderia ficar pensando, nossa, o que as pessoas estão pensando? As pessoas vão me criticar, as pessoas vão fazer aquilo. No entanto, eu fiquei ansioso, fiquei tenso, mas eu direcionei essa minha energia para algo produtivo, tá? E aí, gente, vendo o que aconteceu comigo, explicando isso para os meus pacientes, eu percebi que, com conhecimento, tudo ficava mais fácil, tá? E foi nisso que eu decidi organizar uma metodologia fácil e simples de entender. Assim, eu vou conseguir ajudar mais e mais pessoas a vencer a ansiedade e ter uma vida mais leve. E foi assim que eu criei o método Ansiedade Dominada. Eu já vou entrar aqui no foco da live, vou falar para vocês do método Ansiedade Dominada. Gente, mas reforçando, tá? Talvez o estado atual que você esteja hoje aí seja mais ou menos parecido com o meu de 20 anos atrás. Ou seja, muito ansioso, preocupado, dormindo mal e pensando em largar tudo, tá? Mas tem, gente, tem 3 elementos, tá? Que eu considero fundamental para quem de fato quer vencer a ansiedade. O primeiro deles é tudo isso aqui que eu estou falando, tá? Que é quem quiser dominar a ansiedade, ter uma vida mais leve, é aprender. Pronto, agora já começou a falar ali do método, acabou a história, entendeu? Vamos lá. A história dele vai ficar muito mais legal se for justamente contada assim, né? Pô, é curioso eu confessar para vocês o que eu vou confessar hoje, sabe? Porque, pô, eu sou um médico psiquiatra, como vocês já sabem aí, e eu ajudo outras pessoas a tratarem principalmente ali a ansiedade. O que a maioria das pessoas não sabe é que eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa, entendeu? E aí ele descreve essa coisa assim, sobre, pô, ele queria encontrar outras pessoas, mas não saía, tinha vergonha de comer, e aí pode até descrever o nome das coisas que eram. E eu já ia ouvindo em parte ali dos meus pais, sabe? Que eu não sei, que ele pode botar uma história dessa aí que foi alguma coisa que, digamos, ele aprendeu que isso vai fechar o loop lá na frente. Que, pô, eu não sei se os pais dele são médicos também, ou se ele é o primeiro médico da família, que médicos, às vezes, eles têm dinastia, sabe? E principalmente Ele é o cardiologia. primeiro. Ele é o primeiro, tá? É. Então, mas o que levou ele a buscar a medicina? Isso às vezes é importante. E, pô, eu entrei eu ficava trancado, como eu não queria, eu queria encontrar pessoas, mas meu medo impedia e tal. Uma das coisas boas que aconteceu, pelo menos nisso, é que eu tive tempo para estudar e ter aprovação na faculdade de medicina, né? Agora, lá dentro, que eu achei que tudo ia ser mais fácil, foi um inferno. Cara, cada apresentação, cada trabalho em grupo, cada coisa assim, me chegou a fazer a pensar em desistir. E, ó, curioso que eu entrei na medicina para ser cardiologista, né? Mas de repente, quando eu entrei na aula básica ali dos fundamentos da psiquiatria,
e o cara começou a explicar o que era transtorno de ansiedade generalizada, igual ele chega e fala ali. Ele falou, putz, ele está me descrevendo. Eu sou o paciente zero desse negócio. Eu tenho tudo que ele está falando aí, pô, tem nome. E foi muito. E aquilo ali já começou a chamar a minha atenção, em especial quando o professor começou a falar que agora sim, você tira daquilo que, diferente de outros tipos de medicina, onde às vezes você não precisa entender da doença, no caso de várias de transtornos aí psiquiátricos, quanto mais a pessoa entende sobre a doença, sobre os efeitos dela e sobre, pô, ele consegue ir controlando melhor. Sim, em alguns casos ali, pô, você está com a infecção no pulmão, toma a medicação correta lá, seja para vírus, seja para bactéria, faz o tratamento direitinho, tendência é que você melhore. Na psiquiatria, né, se você entrar nessa vibe, você fica a vida toda dependente daquele remédio. Agora, quanto mais você tem conhecimento sobre a doença, conhecimento sobre si, mais você consegue fazer o quê? Ir controlando a doença e, quem sabe, até mesmo se desmamar dos remédios ou nem precisar usar eles, igual já aconteceu com centenas de pacientes meus. Mas isso eu vou falar melhor lá na frente, aqui nessa aula. Você vai abrindo o loop. Eu vou falar mais disso aqui durante essa aula, eu vou falar mais disso durante essa aula. Fato é que quando eu comecei a estudar sobre não só saúde mental, saúde emocional, eu acabei me apaixonando a ponto de desistir da cardiologia e começar a criar em mim a vontade de fazer. Agora, de onde que veio essa vontade? Veio porque tudo que eu estudava, eu já aplicava em mim primeiro. E eu vi que, eu comecei a conseguir fazer apresentações em público, que era uma coisa assim impossível. Comecei a fazer trabalhos em grupo, de repente arrumei uma namorada, sei lá o que aconteceu de legal durante a faculdade, depois que ele começou a evoluir em relação a isso. Mas é legal ele contar benefícios que aconteceram na vida dele como uma pessoa real nessa hora. E ao ver isso, sabe, eu descobri que parece que aquilo era um chamado para mim, né? Que eu estava ali agora não só para me curar, mas eu tendo aquilo e aprendendo mais sobre aquilo, eu virava um melhor médico, né? Talvez melhor do que, eu que tenho um coração perfeito, né? Ajudar outras pessoas que têm problemas cardíacos. E assim eu me formei e comecei a buscar especializações. Fiz pós em saúde mental, uso de drogas, né? E de sei lá o quê. Ele falou ali um caminhão de coisas. Eu nunca parei, fiz a residência nisso. Montei minha clínica e eu já atendi mais de 1.000 pessoas, sabe? Mais de 1.000 casos de saúde mental, a grande maioria no que é a minha paixão, que é ajudar as pessoas a se livrarem daquilo que me assolou durante tanto tempo, que me impediu, que roubou a minha juventude, entendeu? Porque se eu parar para pensar, a ansiedade roubou a minha boa parte da minha juventude. São anos que não vão voltar. E me entristece muito saber que a ansiedade está roubando fases, está roubando, de repente, os primeiros anos de algumas mães com seus filhos. Em vez de delas terem boas memórias, elas estão ali criando um monte de neuras em cima disso. Está roubando, às vezes, décadas de um pai ou de um trabalho nessa linha. Está roubando a juventude de muita gente, e em especial no dia de hoje, que tem essas redes sociais aí poluindo que parece que vieram para agravar esse quadro de ansiedade. Não estou nem falando isso, que eu nem vou entrar na pandemia. Mas olha só, o caso é que a ansiedade virou um mal mundial. O aumento dela foi disso. E a minha missão hoje é ajudar. Só que é o seguinte, eu, ao longo desse tempo, desenvolvi um método para ajudar as pessoas a combaterem, meus pacientes, né? Eu sempre tive a obsessão de ajudar eles a se livrar da ansiedade e se livrar dos remédios também.
Porque eu acho que esse é o melhor tratamento que uma pessoa tem que ter. É a sua autonomia, a sua independência, né, em relação a isso, o seu poder de escolha. Só que eu, dentro da minha clínica, eu tenho um horário limitado que eu posso atender. E quanto mais eu aumento o preço da minha consulta, parece que mais gente vem querer se consultar e se tratar comigo. Então, como eu não conheço outro colega que oferece uma metodologia parecida, eu estou disposto aqui a, pela primeira vez, estar aqui compartilhando com vocês esse método aqui de maneira 100% online, 100% gratuita. E no final eu vou até mostrar uma forma um pouco mais prática sobre como você vai conseguir vencer a sua ansiedade em 8 semanas sem precisar de remédios, entendeu? Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Então, pronto, você vê que ele foi, conectou, construiu a autoridade, falou sobre o método dele e a importância, despertando a curiosidade para a pessoa ficar presa no resto do conteúdo. Obviamente, ele não é um cara teatral, né? Deu para ver que ele é... só que isso não é o problema maior. Ele é parecido comigo nessa vibe. Você olha ali, pô, é mal encarado, não tá ali para ficar distribuindo sorrisinho, e vai falando ali, mais ou menos, às vezes, como um autista, como se não tivesse as pessoas ali, ou seja, se atropelar. Se ele puder suavizar ou atenuar isso em alguns momentos, principalmente na hora da história, legal, entendeu? Como se fosse dar aquela dramatizada. O que eu digo é dramatizada? E quando eu penso assim, sabe, pô, é que nem a ansiedade roubou a minha boa parte da minha adolescência e da minha juventude. E eu não quero que isso aconteça com seus filhos, e eu não quero que isso aconteça com você ou com o seu neto. É isso que faz a pessoa conectar ainda mais com ele, tá? Perfeito. Eu vou partir aqui agora, porque agora é a hora que ele vai dar aula explicando as coisas. Tá? E eu quero ir agora para o... elevada, e a pessoa não assusta com a frequência Coragem. cardíaca. Por que a pessoa não assusta com a frequência cardíaca elevada? Porque ela fala, natural, eu estou numa esteira, eu estou numa bicicleta. Para que coisas erradas, para que as coisas não deem errado, para não sentir emoções desagradáveis, para resolver os problemas. Então, as pessoas se preocupam para quê? Para evitar que as coisas... Vai ver que boa parte delas jamais aconteceram, né? Uma frase, principalmente quando a gente atende pacientes com o escuro é perigoso. E, de fato, se você tiver uma rua escura, você sabe que ali é um pouco perigoso e tem criminalidade, é bom você ter com aquele medo disso. Enfim, né? É específico sobre a fobia, biologia do medo. Não dá para explicar tudo aqui. Mas, diante do medo, diante do escuro, você tem uma resposta no corpo de medo. Com a luz, essa resposta no corpo. Primeiro ela precisa acostumar vendo um desenho de barata. Depois ela precisa acostumar vendo uma foto. Não dá tempo, né? Eu estou aqui 1 hora falando, não consigo falar tudo. Então, até agora, eu entreguei para vocês um pouquinho de como que a gente trabalha com isso. Agora eu quero falar de fato com quem está comprometido, com quem quer dar um passo a mais. Eu não consigo ensinar tudo aqui apenas nessa aula gratuita, porque o nosso tempo é limitado, tá? Ele é reduzido. Eu preciso de tempo, dedicação com você, para que você consiga, de fato, entender tudo e aplicar. Todo numa porrada só. Então, possibilidade de dar um passo a mais na sua vida. Agora a gente vai dar um passo a mais. Certeza, se você pegar tudo que eu expliquei aqui, você vai dar um passo. Mas agora eu quero, de fato, dar um passo a mais, tá? É para isso que eu vou explicar para vocês como que vai funcionar o método ansiedade dominada. Porque realmente eu quero que você tenha resultados. E repetindo, tá? O intuito aqui é transformar a sua vida como eu transformei a minha e de muitos pacientes, tá? Com todo o conhecimento, psicoeducação que você vai adquirir, você vai ter ansiedade dominada e uma vida mais leve, tá? Então, gente, como que vai funcionar o curso online? Esse curso que eu criei com muito carinho, muita dedicação, que vai ajudar você a entender e saber como lidar com a ansiedade, tá? Primeiro, gente, o curso está dividido em 2 partes, tá? A primeira parte são os conceitos gerais. A gente vai entender a fundo o que é ansiedade, por que existe ansiedade, quais são as causas de ansiedade, o que são emoções, qual a diferença de emoção para sentimento. No exemplo que eu dei lá do transtorno do pânico, a emoção de um paraquedista e a emoção que está acontecendo com uma pessoa com transtorno de pânico é exatamente a mesma. O que muda é o sentimento. Então, se eu mudar o sentimento de uma pessoa com transtorno de pânico, o pânico dessa pessoa vai embora. Então, o que é ansiedade? Por que existe ansiedade? O que são emoções? O que são cognições, né? Pensamento, memória, atenção, concentração. De onde surge o medo? Deu uma pinceladinha aqui. O que mantém o nosso medo? Quais são os tipos de preocupações? Preocupação produtiva e improdutiva? Por que a gente pensa negativo? Por que eu tenho medo de morrer, medo de adoecer? Né? Enfim, tudo a gente vai falar na primeira parte do curso. Na segunda parte, gente, aí já vai ser a mão na massa mesmo, tá? Pegar cada transtorno, dissecar cada transtorno e, claro, aplicar algumas técnicas aí pra gente, de fato, conseguir ter uma vida mais leve. Aí eu vou falar com detalhes: transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, que agora é o transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico, a agorafobia, esse medo de passar mal em lugares públicos, né? Medo de passar mal, não ter socorro. Fobia específica, por exemplo, a catizalidafobia, que é o medo de barata, a claustrofobia, que é o medo de lugar fechado, a gente vai falar sobre isso, tá? Enfim, todos os transtornos de ansiedade a gente vai abordar. Além disso, você vai ter acesso exclusivo, tá? O meu grupo do Telegram é um grupo VIP que você vai ter acesso a todas as informações, materiais, os vídeos exclusivos de assunto. Por exemplo, fala aqui na rede social, tá? Vai ser só lá pro meu aluno VIP, tá? Vai ter um bônus também, que é um e-book exclusivo, escrito por mim, tá? Eu vou explicar tudo sobre a ansiedade, vai ser uma ferramenta extremamente importante aí na sua jornada. Então, além das aulas, você vai ter um e-book escrito. Eu vou te entregar esse curso totalmente online e você vai poder assistir em qualquer lugar, aonde você quiser. Basta você ter um acesso à internet. Quem tá aqui nessa live tem acesso à internet. No seu tempo, na hora que você preferir, tá?
sem você ter que pegar trânsito, se deslocar de um lugar para outro, tá? Você vai ter acesso ao curso Ansiedade Dominada imediatamente através do seu e-mail na plataforma da Hotmart logo após ter efetuado o pagamento. Agora me responda, gente, quanto vale para você dominar a sua ansiedade, ser produtivo, alcançar as suas metas, ter mais energia, disposição para realizar as suas tarefas, enfim, tempo de verdade para as pessoas que você ama? Tem preço isso, gente? Fala a verdade, isso aí tem preço? Quanto custa para você perder o seu tempo aí com cursos errados, que não te levam a lugar nenhum, que falam somente superficial, ou mais, né? Que falam coisas erradas. Tem cursos que falam coisas erradas. Quanto, gente, você acha que vale isso ter uma vida mais leve? Né? Até quando você vai ter que esperar aí para você, de fato, começar a mudar e abraçar essa oportunidade? Tá, eu tô vendo já tem gente falando nos comentários, quanto vai custar isso e tal, né? Você deve estar perguntando aí, poxa, Bruno, mas isso aí deve ser uma fortuna, né? Bom, gente, se você fosse meu paciente, para eu te entregar todo esse conteúdo aí que está no curso, tá? Se você fosse lá no meu consultório, consultar comigo, fazer várias consultas, e eu faço isso de fato com os pacientes, eu ensino os meus pacientes sobre ansiedade, né? Se você fosse lá, né, seriam várias consultas aí para me conseguir te ensinar. Você ia gastar aí no mínimo, tá? 6, 4, até uns 5 mil reais com isso tudo que eu vou entregar para vocês, tá? E mesmo assim você poderia esquecer, porque a consulta, depois da consulta você acaba esquecendo. Além disso, toda a experiência que eu tenho, há mais de 15 anos, atendendo, tempo de estudo, seria algo que de fato eu não conseguiria colocar aí num papel, tá? Porque vai muito além de preço, vai de produção, vai de experiência. Tá? Gente, o investimento, tá? Para você ter acesso a esse curso, a esse método, ansiedade dominada, tá? Que você vai entender de tudo sobre ansiedade, é apenas 12 de R$ 49,60. Gente, é o preço quase de uma consulta, né? Você vai ter todo o conteúdo, tá? Você vai entender quantas vezes você quiser, tá? O material é explicar de fato o que é a ansiedade. É menos que uma pizza por mês, né, gente? Pelo amor de Deus, você economizar na pizza, já faz de cara a sua dieta aí também, né? Que vai te ajudar, tá? Lembrando, pessoal, se por algum motivo, não gostei, entrou no curso, não gostou, achou que não tem nada a ver, que não tá legal, enfim, tá? Você tem 7 dias ali para pedir o seu dinheiro de volta e você não vai ser questionado de absolutamente nada. Não gostou, 7 dias, sai, pega o dinheiro de volta e tá tudo certo. Tá? Não tem isso. Gente, agora é com vocês, tá? Vocês têm 3 opções aí. Primeiro, esquecer tudo que eu disse até aqui, tá? Ignora tudo, ignora essa oportunidade que eu tô dando, segue sua vida e continua como está aí, tá? Ansiedade, tristeza, angústia, não tem nenhum problema quanto a isso. A segunda opção que você tem aí, tá? É pegar informações incompletas que a gente tem aí na internet, pode pegar até essa live de hoje, né? Tem muita coisa aqui, eu falei muita coisa aqui, mas eu não consigo realmente ficar aqui 10, 20 horas aqui com vocês falando sobre ansiedade, né? Então, tomar água, descansar, enfim, e realmente não tem como, né? Ou então ficar pegando informações aleatórias na internet, algumas coisas vão ser válidas, outras não, enfim, né? E a terceira opção, gente, é que a que eu recomendo é você vir comigo, tá? Vem comigo, pega na minha mão e nós vamos fazer um caminho direcionado, tá? Que vai te levar aonde você quer. Uma vida mais calma, uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, e entender, de fato, as raízes da sua ansiedade. Tá? A ideia é que você entenda, de fato, de onde vem a sua ansiedade, ou seja, de onde ela veio, o que mantém a sua ansiedade e quais são as ferramentas que você pode utilizar para isso. Tá? Você vai ter um suporte exclusivo da minha equipe para tirar dúvidas técnicas, né, de como que você entra, como você acessa o curso. A minha equipe vai falar isso aí para vocês bem detalhado. É muito simples, tá? É até auto-explicativo. Mas a minha equipe está aí para ajudar vocês. Tá? Gente, basta, então, vocês clicarem no link, tá? Que eu vou soltar aqui na minha bio agora. Tem que finalizar a live, tem um link da bio. Vocês já entram lá, tá? Já vai ser direcionado para a página de pagamentos aí da Hotmart, para vocês fazerem parte dessa turma, tá? Esse valor, gente, é para as próximas 24 horas, tá? Ou seja, até amanhã, às 21 horas. Após isso, esse valor vai ser reajustado, tá? Então, clica aí no link que eu vou colocar agora aqui na minha bio. Vem comigo, que eu te espero, tá? Se tiver dúvida aí, quem já tá lá nos grupos lá do WhatsApp também, a minha equipe vai orientar todos vocês aí, tá? Então, não deixa de participar, que vai tá bem legal, tá bom? E é isso, gente. Dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Então é isso, tá, pessoal? Espero vocês aqui agora, dentro lá do curso comigo. Vai estar bem legal, eu tenho certeza, tá? Vocês vão aproveitar bastante, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau. Ó, pelo fato de ser uma semente, né? É que nem, deixa eu interromper aqui. 2 coisas, como é que eu quero dedicar aqui em parte, né? A gente tem como dar uma aditivada nessa oferta. E num curso dominando a ansiedade. Não chama de curso, chama programa dominando a ansiedade. Entendeu? Curso, ele perde valor. A palavra curso. Então, chama de programa. Programa que inclui, né? Um treinamento em aulas gravadas completas, sabe? Sobre, tudo que você precisa saber sobre ansiedade, blá, 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 ali com seus modos certos. Cada um daquele, módulo 1 é isso aí, o que é ansiedade, para que você consiga entender sobre quem é o seu inimigo, né? O segundo módulo é sobre, o que são emoções, sentimentos, pensamentos, essas coisas ali, para você entender como que funciona, como que ele te afeta, para você poder criar as suas defesas e sei lá o quê. Terceiro, o ambiente, sei lá o quê, para você entender a origem e por aí vai, né? Agora é o seguinte, muita gente só assiste e fica ali com muitas dúvidas ou tem um caso específico. Para isso, a gente vai ter alguns encontros, né, de mentoria, sabe? Por que eu posso chamar de mentoria e não posso chamar de consulta? Porque eu vou estar fazendo isso em grupo,
né, com todos aí os alunos, os participantes aí do curso. Do programa aí de treinamento super completo. Então, olha, e eu entendo que é o seguinte, pô, existe aí a tribo das pessoas que se ajudam, e é muito legal você ver que as pessoas sempre querem se ajudar. Isso é uma das coisas que eu vi demais nos meus estudos, sabe? Tanto com dependência química, como com ansiedade, como com o outro. A pessoa que conseguiu se livrar, ela quer trazer outras e ela vira uma inspiração para outra. Então, a comunidade que a gente criou, e aí cria um nome para os alunos dele, que são tipo assim, os Free Minds, né? Os Mente Livre, o Happy Mind, sei lá, Mente Feliz, Mente Plena, alguma coisa nessa linha aí que possa ajudar. Obviamente, ele tem ali, pode ser o bônus, aquele monte de fobia, pode vir uma espécie de bônus, né? A menos que ele já tenha gravado isso. Alguns outros bônus legais que ele pode ter são, por exemplo, olha, a rotina diária de uma pessoa para se livrar. Pô, parte ali da ansiedade, ela às vezes está envolvida com o que você faz quando você acorda, o que você faz quando você dorme. Então, essa agenda, pô, que inclui exercício, alimentação, essa coisa toda, ela vai potencializar demais aí o seu avanço aí e acelerar o seu negócio aí de ansiedade. Olha, eu também aí ele mesmo pode fazer ou colocar um colega, e eu imagino que ele acredite, às vezes, em meditação, e quando eu falo assim, meditação, não precisa ser um curso ensinando a meditar, mas com algumas meditações gravadas e guiadas, que se a pessoa ouvir aquele áudio, na hora de acordar, ou antes de dormir, ou em alguns momentos de surto, possa ajudar demais aquela pessoa. Então, coloca como bônus um kit assim de visualizações guiadas ou de meditações, onde ou ele gravou, ou ele encontra uma pessoa especializada aí em mindfulness, yoga, Hipnoterapia. hipnoterapia, que consiga gravar esses áudios curtos, entendeu? Com uma pegadinha ali, com aquela musiquinha mais bem, que a pessoa fecha os olhos, ou barulhinho de cachoeira, ou sei lá o que a pessoa dá uma viajada lá e sente já um alívio imediato em relação a isso. Isso é um outro bônus que pode ser assim bem interessante. Mais uma coisa, isso, 497 é preço de perpétuo. Se o objetivo de vocês for fazer o perpétuo, beleza. Em lançamento, tende a essa conta não fechar por R$ 497. Então, a gente vai ter que aumentar aí o preço desse programa aí. Bruno, mas a principal objeção for preço. A objeção de preço sempre vai acontecer, mas tem quem pode pagar. Está bem ancorado ali o negócio na consulta dele. Se a consulta dele é R$ 500, olha, você tem agora, às vezes, você pode... vamos supor, esse preço mesmo. Você pode bater... 997? O que você pensou? Eu acredito que tem que chegar a 997, isso pelo menos, entendeu? Se você for agregando a oferta. Agora, o que está faltando aí que fez ele vender muito, no meu parecer? O que falou? Não é só a questão do YouTube, não. Mas parece que ele estava desinteressado em vender esse curso. Você acha que faltou energia? Também. Faltou energia. Faltou ele chegar e falar que, olha, isso aqui vai te ajudar a sair, entendeu? Tanto que eu posso botar uma garantia, que se você não gostar, a garantia dupla. Olha, se depois de você assistir todas as aulas, fizer os exercícios, depois de 2 meses ou 90 dias, você não tiver aí uma melhora, a minha secretária, depois de fazer as perguntas para ver que você cumpriu o protocolo do curso, vai agendar uma sessão sua comigo, individual, e tudo isso. Eu vou ali fazer uma consulta com você e vou fazer as recomendações que você tem que voltar e fazer lá dentro do programa, se ainda assim não fizer. Então, o que eu estou falando aqui é de realmente ali,
você vencer, você combater, você controlar para que ela não continue roubando a sua vida, para que ela não vá roubar a vida dos seus filhos, entendeu? Para que ela não vá assim como, pô, na minha juventude, a ansiedade, de alguma maneira, roubou a minha juventude. Pode criar como se fosse uma big idea nisso. Olha, a ansiedade rouba anos, a ansiedade rouba vidas, a ansiedade rouba décadas, sei lá, uma linha dessa hashtag para ser um fato de poder dele. Outra coisa que fez, obviamente, a falta de prova, né? Então, ou seja, os gatilhos estão mal colocados de uma forma ali. Eu não sei se culpa sua ou culpa dele. Você falou prova, ele foi rebelde e resistente em relação à prova. Agora, o outro ali, pô, eu não sei como é que foi depois o empilhamento de pressão, mas eu via a urgência passar muito, muito Rápido, rápida. rasa. Ali. Olha, só até amanhã, 9 horas da noite, depois o preço vai subir, né? Olha, essa vai ser a primeira turma que eu vou montar aí desse programa. E a primeira turma normalmente é aquela que eu coloco mais energia e dedicação para fazer funcionar. Vocês vão virar os meus próximos cases futuros. Eu quero provar que esse método, que eu normalmente apliquei clinicamente de 1 para 1, vai funcionar de maneira não só remota, mas em grupo. Então, eu vou fazer de tudo para você se tornar uma pessoa, pô, mais zen, mais de boa do mundo, curtindo a vida, sendo mais feliz, curtindo o presente, sendo mais ali, sendo agora, pô, em vez de ser uma pessoa assim, ou temida, ou às vezes, pô, desconfortável com os outros ou para os outros, né? Você vai ser uma pessoa muito mais querida, muito mais presente, muito mais essa parte toda. Então, pô, vamos junto comigo nessa parte ali. Copy, sempre pegando alguma coisinha dessa emocional, batendo na dor e sei lá o quê. Pô, chega de ser ansioso, chega de perder vida, chega de perder pessoas, chega de afastar bons momentos de você, entendeu? Chega de perder oportunidades, chega de projetos não concluídos, chega de essa parte toda assim. Então, esse conjunto de coisas. Parece que é o seguinte, pô, ele chegou realmente ali, deixa eu falar. Jogou o problema, vou criar aqui o curso, vou fazer aqui o que você pediu, assim, e é minha obrigação. Era para ele estar muito puto de não ter vendido nada também. Por que era para ele estar puto? Não é só porque não fez mais dinheiro, entendeu? Mas para ele estar muito puto, porque, cara, quanto tempo vai adiar pelo menos 60 dias para ele conseguir ter os cases desse programa, para ele estar ajudando de uma maneira cada vez melhor essas pessoas, entendeu? Então, mas olha só, ele também tem que, do mesmo jeito que o sintoma de ansiedade, a causa, às vezes tem um pedaço externo que a gente aprendeu e tem um pedaço interno ali. Ele tem que criar como propósito, pô, fazer esse negócio aí virar e funcionar junto com você. Não é, pô, terceirizei 100%, minha obrigação é fazer uma live segunda-feira e de vez em quando. Aí o lançamento, pô, saiu todo zoado por falta de ensaio, por causa disso e tal. Vamos fazer no computador, vendo no celular e tal, tal, tal. Ele parece que estava com pressa. Ali, alguém tem uma pergunta? Não, então, beleza, tchau. Ele ficou puto porque não deu certo no YouTube, ele já estava mega ansioso, enfim. Então, pô, então medita, faz alguma coisa de sei lá o quê. Porra, eu conheci um transtorno que eu nunca caí, entendeu? A galera tinha como se fosse assim, sei lá, FPL, fadiga pós-lançamento, ou estresse pré-lançamento. Eu nunca sofri de absolutamente nada disso. Cara, com o evento presencial, então, a galera acabava o evento, adoecia, o próprio Érico. Sempre ele adoecia depois, já se condicionou mentalmente. Ele, o Jerônimo Temer, que é outro cara incrível também, eles se condicionaram mentalmente para depois do evento, como se fosse assim, essa galera está aqui para sugar minha energia. Né? Eu sempre fui lá, porra, essa galera está aqui para me aplaudir, para me ver, para, porra, eu me energizo com eles. A diferença. Mas você imagina 400 pessoas vendo? Então,
Agora, pô, não pareceu... Outra coisa, não pareceu o evento, que nem, pô, encaixou Não de ficou, né? live Como a semanal, live. virou mais uma live também. Talvez mudar a data, né? Já que a galera tá acostumada a Muda a segunda, muda a data, por data. mais que o pessoal esteja na segunda, ó, você... E aí, nas segundas, ele vai falando, ó, vai ter o evento ali no dia tal que vai Live ser... de aquecimento, né? A live vira um aquecimento sempre junto. Disso, tá? Então, você viu aí que tem bastante coisa ali. Deixa eu dar para você uma coisa que eu acabei esquecendo e pulando aqui, que são algumas sugestões de criativo, tá? Que é o criativo de plaquinha. Se ele não quiser gravar, aquele áudiozinho mudando assim, ó, você dá Mandei já. a vida e Mandei tal. dentro do carro, mandei várias ideias. Mas vem cá, o problema maior, eu acho que não foi na captação, porque tinha 400 pessoas vendo, Sim. entendeu? Vê se eu estou certo esse raciocínio. Foi O problema na maior não foi ancoragem. na captação. Eu acho que o problema maior foi que as pessoas realmente, a maioria das pessoas que participou do evento não percebeu que aquilo era uma oportunidade. Perfeito, é isso aí. Não percebeu. Então não estou tão errada. Foi o que eu saquei. Eu falei, cara. Roberto não percebeu que aquilo tinha que ser agora, não viu vantagem em correr para ser um Escassez, dos vai primeiros. acabar. Né? Oportunidade. Um bônus, não teve um bônus de escassez, né? E ver que não é gastar, né? É investir para a vida. Que essas frases aí vai ficar legal. Entendeu? Tipo assim, ó. Chega de perder vida, chega de, né? Essas paradas que você falou. Exatamente. Chega ali, quanto está custando para você a sua... você já calculou quanto está custando para você a sua ansiedade? Quanto você está comendo a mais besteira que você não deveria porque você está comendo por ansiedade. Às vezes você está obeso por causa da ansiedade. Às vezes você está até... A ansiedade, se ela não for cuidada, ela evolui para uma depressão, ela evolui para uma parte dessa, entendeu? E é aquela coisa seguinte, pô, você, às vezes, né, conhece uma pessoa querida que está precisando de ajuda, compra para ela, sabe? Você conhece, tem alguém que vai gostar de você, tá se livrando disso, mais do que você mesmo, tipo seu marido, sua esposa, pede ajuda para eles para fazer. Eu acho que eu vi em algum momento ele falar, não sei se ele chegou a falar, olha, não, foi na análise que eu fiz ontem, que a mulher, genial, a mulher ensina a você viver de, sei lá, estética facial natural, entendeu? Misturar argila com óleo essencial, com sei lá o quê, e tirar a mancha E da da Luciana? ruga. Eu acho que né? Acho que era a Luciana, sim. E ela fala assim, no começo do CPL, ó, traz o marido, traz os filhos, traz a família toda que vai te ajudar a torcer por você, para você dar certo nesse negócio de estética facial. Eu, por exemplo, dei um curso de ansiedade para minha esposa, e ela fez e ela amou, e melhorou ali. Ajudou bastante. Ano passado eu estava morando em São Paulo, eu estou aqui em Niterói, agora que é a cidade que eu gosto, mas fui morar em São Paulo, a minha filha quase entrou em depressão, que largou os amiguinhos do colégio, essa coisa toda. Felizmente, eu não fui lá por causa de trabalho, eu fui para ficar mais perto da minha família, meu pai, mãe, irmão. E aí os problemas ali da minha filha começaram a contagiar a Cecília, que é a minha esposa. Aí eu assisti ali, eu comprei um curso de um cara chamado Cardoso Mundo, entendeu? Que eu nem seguia o cara direito, mas eu ouvi um amigo meu falando dele, assim, como se fosse, olha, pô, eu faço o lançamento do Cardoso Mundo. E aí eu assisti um pedaço, eu falei, putz, esse cara aqui eu acho que a Cecília vai gostar, que fala assim, o tratamento da ansiedade muito mais baseado em Bíblia do que em... E olha que a minha esposa nem é evangélica, mas de um jeito muito mais nessa linha. Entendeu? O cara fala muito de Deus, fala muito dessa parte, eu falei, uma pegada espiritual, e ela, pô, fez ali, nossa, melhorou horrores. Legal. Agora, coisa bem feita, né? Então, eu acho que os dois, tanto você como a Expert, tem um trabalho forte aí. Cara, você acha que com esse tipo de produto consegue alavancar? Consegue 6 em 7? Consegue 6 em 7, consegue faixa preta. Agora, tem que fazer certinho.
Tem que dar ele vai ter que dar o braço a torcer na perseguição de prova social. É a prova que é nessa parte. Pô, Sal e açúcar. seguir o script. Às vezes é melhor ele gravar do que fazer ao vivo. Faz gravado a próxima vez. Dá a copy para ele. E eu vou falar mais para vocês, sabe? Nunca fiz isso antes, inédito. Mas eu iria para o interno, mesmo não tendo vendido nada. Porque não tem difícil, você vê que é um conjunto de coisas ali, energias para não ter vendido. Agora, eu acredito que criaria um desejo maior ali dentro se já for direto para o interno, com o arquétipo jeito certo, jeito errado. E eu posso apanhar lá da galera dos outros faixa preta do Insider, mas nesse caso aí eu acredito que, a menos que ele precise gravar ainda e ele pretenda gravar ao vivo, aí vai para o semente, tá? Mas eu já fiz... Tempo, né? Tá, entendi. Depende do tempo também, se ele vai ter o tempo para fazer os 3, entendeu? E tudo mais. Porra, isso aí você tem que convencer ele tem que arrumar o tempo para fazer os 3. É gravado, faz gravado, não faz ao vivo, não. Sim. Faz um negócio gravado, scriptado. Cria aquele roteiro foda, aquela copy foda de palavra por palavra de fórmula, aquele que ele vai falar, porra, eu tenho que falar isso mesmo? Tem que. Entendeu? Pô, eu não posso falar do meu... Não. Pô, e ainda eu vou falar o seguinte, não basta gravar, tem que ensaiar uma vez e depois gravar. Que a primeira vez que ele for ler um teleprompter vai ficar uma porcaria. Total. Mas ele fala bem, eu acho que faltou ali muita coisa. Não, tudo bem, mas de repente é aquilo ali. Ele estava de mau humor, estava num dia ruim, porque deu errado ali os primeiros 10 minutos, 15. Que ele fala bem, eu não tenho dúvida. O cara não chegou organicamente a 500 mil seguidores sem estar falando alguma coisa que é interessante para os outros. Mas coloca para gravar, porque embora ele fale bem, ele pode ser rebelde em relação aos gatilhos. Ele pode se perder na história, ele pode se perder nesse tipo de... no checklist da fórmula, entendeu? E aí você, fazendo isso, você garante que ele não vai se perder. Sim, com certeza. Mais controle. Tá bom? Joia, Bruno, valeu, viu? Vou botar outras sugestões de criativo também para vocês gravarem lá dentro das recomendações. Então. Gratidão, valeu. Obrigada. Abraço. Abraço.